Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais esta aula. Vamos dar continuidade à nossa jornada de descobertas. Na última aula nós paramos ali em Éfeso, ok? Hoje daremos o início com a igreja de Esmirna, uma igreja perseguida, uma igreja sofredora, uma igreja que foi relevante para o período, porque foi uma igreja que foi tratada um pouquinho diferente. A igreja de Esmirna, ela não teve repreensão. Ela foi uma igreja que ela, aos olhos do Pai, aos olhos de Cristo, ela foi uma igreja que, apesar dos pesares, quero que você leia comigo aí bem rápido, né? Pega aí a sua Bíblia, pega o seu material de estudo, que fala assim, ó, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Você percebe aqui que Jesus vai falar sobre a fidelidade da igreja, que ela enfrentava perseguição e pobreza, mas permanecia fiel a Cristo. Ele encoraja, ok? Além de encorajar, descreve que eles não temiam o sofrimento. Olha, não tema que você vai sofrer, sofrimento de 10 dias. E ainda assim, colocou à prova os que se dizem judeus, mas não são, e são sinagogas de Satanás. Você percebe que o judaizante que Jesus enfrentou no seu ministério, o que Paulo enfrentou, a igreja agora em Esmirna, do outro lado, lá na Ásia Menor também está enfrentando, e hoje enfrentamos também. Muitos querendo trazer para dentro da igreja costumes judaicos. O que é costume judaico é judaico, o que é para toda a igreja é para toda a igreja, porque Deus fez do povo de judeus e gentios, quebrou o muro e fez um só povo. Aquilo que é para a eternidade, que é princípio bíblico, nós vamos e abraçar. Passou por Jesus, está no Sermão do Monte, está nos Evangelhos, está nas cartas paulinas, está nas instruções aos gentios. Isso é o que a igreja tem que cumprir. E aí esses que se dizem judeus e são sinagoga de Satanás, quando você vai olhar para o primeiro século, eram sacerdotes, eram fariseus, eram herodianos, eram zelotes, eram pessoas que se diziam judeus, crendo em Jesus, porém querendo continuar com toda a ordem sacrificial da lei mosaica. Querendo botar ritos, não pode, não toque, não faça, não aconteça, ok? Cerimonialismo, enquanto que a graça não nos exime de cumprir as leis. O que é isso, professor? Nós não somos salvos por observância da lei. Nós somos salvos pela graça, justificados pela fé. Porém, as obras que as leis fazem, que dizem que devemos fazer, não nos salvos. No entanto, aqueles que são salvos cumprem as obras. As boas obras não nos salvam, mas os salvos cumprem as boas obras. Você consegue entender isso? Ah, então eu sou salvo, não preciso cumprir. Não. Se você diz que não precisa fazer boas obras, então você nunca chegou perto da salvação. Se você diz que tem que fazer as boas obras para ser salvo, você está longe da salvação. E era esse a tema e a temática dos judaizantes, e muito mais coisas eles tinham como falácia, como instrução, né? O encorajamento e a promessa. Ao que vencer, receberá a coroa da vida. Percebe que vem de novo o contraponto? Perseguição, vencer. Morte, vida. Pobreza, coroa. Você vê que Jesus olha para a igreja e aí, no contraponto da promessa com a realidade. Você entende isso?
É o que Jesus faz. Ok? Essa é a igreja de Esmirna, uma igreja sofredora, uma igreja que está vivendo o ponto culminante da era, que era uma alta perseguição dentro da cidade de Esmirna. Por que, professor, ela era perseguida dentro da cidade? Porque a cidade de Esmirna, ela apresenta uma comunidade cristã com uma realidade diferente. A perseguição era conhecida por sua pobreza e sofrimento, apesar das dificuldades, elogiada. A mensagem para Esmirna é um hino à perseverança e à esperança mesmo em meio à tribulação. Ah, pode se aprofundar? Podemos. Você ganhou, ao adquirir esse curso, um e-book bônus falando das comunidades, dessas cartas, versículo por versículo. Ok? Então, você tem lá. A próxima igreja, Pérgamo. Pérgamo é uma igreja que tem as suas, como posso falar assim para você, ela tem umas particularidades. Volta aqui. Esmirna, Pérgamo. Pérgamo, ela é fiel, tem uma exortação, uma repreensão e a sua promessa. Pérgamo era uma igreja que estava construída ao qual o trono de Satanás, né? Jesus reconhece a fidelidade da igreja de Pérgamo em meio à perseguição. Todas elas tinham o sofrimento da perseguição judaica, local, tinha perseguição religiosa, tinha a perseguição judaica, a perseguição do Estado, a perseguição do império, a perseguição da sociedade, da comunidade, né? Então, ela tinha ali uma perseguição devido aos... Jesus vai falar do trono de Satanás. Que trono é esse? Jesus fala da sua fiel testemunha de Antipas. Ele fala, tenho contra ti, todavia, algumas coisas, pois que tens os que sustentam a doutrina de Balaão. E o interessante, ele diz assim, ó, conheço o lugar em que habitas. Onde, conheço o lugar em que habitas. Onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda no tempo, nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Alguns historiadores, teólogos, vão colocar esse trono de Satanás numa obra, uma das maravilhas do mundo antigo, que era o templo dedicado a Zeus. Ok? Era uma das 7 maravilhas da época, né? Um símbolo de poder e de riqueza da cidade. Vê o contraste, né? É pobre, é riqueza da cidade. Essa cidade era um centro de culto ao imperador romano e à prática pagã. Então, nós temos 2 informações. A primeira informação, um dos maiores templos ao deus Zeus, o deus do Olimpo. Okay? Deus dos deuses, criador e tal. A ideia aqui não é entrar na mitologia grega. E também tinha um templo de culto ao imperador pagão. Ao imperador romano. Então, quando Jesus fala que tem o trono de Satanás, é a alta relevância, o poder que Satanás tinha de domínio sobre a cidade. Tanto alguns vão falar que era esse templo de Zeus, outros vão fazer alusão ao templo que era dedicado ao culto ao imperador. Percebe a força espiritual por trás? E aí vai mostrar que, apesar de tudo, dessa influência demoníaca, ela era fiel. Apesar de tudo, ela era fiel. Ela tinha o quê?
tolerância. Ela tolerava os ensinos de Balaão e os ensinos dos nicolaítas, que promoviam a imoralidade. Lembra de Balaão? Balaão recebeu dinheiro para profetizar, e lá na hora que ele ia profetizar, abria a boca e não conseguia, e vem aquela doutrina contra quem sobre a tua tenda sem, não vale encantamento, ó Israel, né? Maldição sem causa não tem efeito. Então Balaão chega e fala, olha, não tem como profetizar, não tem como falar, amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou, porém, aí Balaão tem ele querendo dinheiro, essa é a doutrina de Balaão, querendo dinheiro, o que ele faz? Chega para o rei e fala, ó, bota lá as mulheres, dança, festividade, e o povo judeu, meu irmão, eles vão atrás e vão se prostituir, vão cair em lascívia, em prostituição. E aí sim, você vai fazer com que eles pequem contra os seus deuses e aí você vai vencer. Essa é a doutrina de Balaão. É a doutrina da imoralidade. É a doutrina que oferece com cunho financeiro por trás. E a doutrina dos nicolaítas, que também que promovia a imoralidade. Né? Quem é esses nicolaítas? Eu falo isso no meu outro e-book que você recebeu, é que tem uns que acreditam na teoria de que era um diácono, né? Está lá em Atos 7, Nicolau, e outros que é outro líder da igreja daquela época. Enfim, porém, sendo um ou outro, veredou-se pelo caminho da imoralidade sexual. Arrependimento, abandone as falsas doutrinas, e a promessa ao vencedor será dado maná escondido e um novo nome. A luta espiritual, a importância da pureza doutrinária, a necessidade de santidade era o que Pérgamo desejava e precisava para aqueles dias, e é o que nós precisamos para hoje. Ok? Então, fidelidade, exortação e repreensão e promessa. A igreja de Pérgamo era fiel em meio à perseguição, chamada ao arrependimento e à firmeza contra aqueles que tinham doutrinas falsas dentro da igreja, que tinham doutrinas que corrompiam o povo. Deus repreende, porque Deus repreende a igreja, repreende ao filho que ama. Você não pode tolerar os maus. E a promessa. Temos na igreja de Tiatira a igreja em que enfrentou a influência corrompedora. Tiatira era uma cidade próspera, conhecida por suas guildas de artesãos e comerciantes. Entenda como guildas, associações, tá? Na antiguidade se falava-se guildas, hoje a gente fala de... Meu nome que se dá associações de comerciantes se juntam, se unem para poder terem melhor ganho, distribuição, né? Essas associações, isso eram as guildas. Feiras, né, onde todos se juntavam. A igreja em Tiatira era uma comunidade ativa e engajada, que se destacava por seu amor, fé, serviço e perseverança. Elogiada por seu amor, fé e serviço, perseverança, eles se dedicavam ao trabalho e ao serviço ao próximo, demonstrando um amor genuíno e fé. Porém, a igreja de Tiatira tolerava o mal. Esses são os pontos chaves. Influência corruptora e o desvio da fé. A igreja permitia que Jezabel, olha só, lembra que eu falei lá no início do profecia ou alusões ao Antigo Testamento? Profecia do Antigo Testamento, presente e futuro, visões. Aqui está se usando um homônimo, Jezabel. Historiadores, estudiosos, teólogos, chegam-se à seguinte conclusão. Pode ser que existiu uma mulher com o nome Jezabel, dentro da igreja de Tiatira, como pode ser também uma mulher, com outro nome qualquer, com uma grande influência sobre a liderança e sobre a comunidade. Esta é a mais aceita. Por quê? Quando a gente fala de Jezabel, a gente lembra da esposa do rei Acabe.
nesse período, quem governava Israel era Jezabel. Ela que mandou matar os sacerdotes, os profetas, era ela que dominava sobre o marido, era ela que trouxe o culto a Baal, o culto da fertilidade, o culto à prostituição, as prostitutas cultuais. Foi ela que trouxe tudo isso. E a doutrina de Jezabel, essa profetisa que ensina imoralidade e idolatria. Ok? Então, o espírito não é um espírito de Jezabel, não existe um espírito que vem do Isso aí é uma coisa que, né, dentro do cristianismo pentecostalismo, está possuída pelo espírito de Jezabel. Irmão, a Bíblia não fala nada de espírito. Volta aqui. A Bíblia não fala nada de espírito de Jezabel. Fala de doutrina. Ó a diferença de ensino. Qual é a doutrina e o ensino de Jezabel? Ela suplanta o ensino da ortodoxia correta. Ela está acima da doutrina da igreja. Ela influencia, ela traz uma doutrina imoral, a imoralidade sexual, a lascívia em todos os níveis. A idolatria, porque ela introduz na antiguidade, lembra lá? No casamento com Acabe, ela introduz os postes ídolos, ela introduz o culto a Baal, a Astarote. Entendeu? Idolatria. Entenda, agora eu vou polemizar. Entenda como idolatria não é só você se prostrar diante de uma imagem, não. O cristianismo fulano é idólatra. Justo Gonzalez é um autor, é um historiador, né, quem puder comprar, Cristianismo Ilustrado, né, de Justo Gonzalez. São 2 volumes, volume 1 e volume 2. Né? Maravilhoso. Ele simplifica assim, ó. O que é idolatria? Idolatria é quando eu me aproximo e adoro, olha só, idolatro deuses ou seres, vamos botar seres, idolatro seres superiores e anteriores. Ó, não se perdem. Seres superiores, anteriores, com ritos, ditos, interditos, éticos e morais, deveres e obrigações para ter benefício. Isso é idolatria. Traduz isso por miúdo. Vou traduzir. Na antiguidade, é o qual nós estamos estudando, o que se entendia por idolatria? Não tem fidelidade ao Deus A, Deus B, Deus C. Não tem. Não tem fidelidade à crença A, B, ou C. Não tem. Eu vou para uma guerra. Eu faço um incenso holocausto ao Deus Júpiter, porque eu quero receber uma guerra, eu sou um romano, estou indo para a guerra, Júpiter é o Deus dos deuses. Então eu vou fazer um holocausto a Júpiter. Porém, eu creio também em Ares, que é o deus da guerra, é o deus da mitologia grega. Ares é um deus poderoso. Ele é um deus que vence batalhas. E aí eu vou lá e faço uma hecatombe. O que é hecatombe? Hecatombe é um holocausto de 100 bois, de 100 touros. Eu vou lá e faço uma hecatombe ao deus Ares. Porque eu amo Ares? Não. Eu amo Júpiter? Não. O que eu quero? O benefício da vitória. Isso é idolatria. Por que Deus odeia a idolatria? Porque você vem com essa mente, com esse processo de relacionamento e se aproxima de Deus com este processo de relacionamento, você vai amar, você vai adorar e você vai servir a Deus com ditos, interditos, éticos, morais, deveres, obrigações, cumprindo esta roda para ter benefício. Quando você age assim, você está agindo com idolatria. Não é mais pela graça, não é mais por amor, não é mais pelo que Deus é. Ok? Você não olha para Deus, você olha para a mão de Deus.
Você olha pelo que ele pode e pelo que ele vai fazer. Isso é idolatria. Você tem que se relacionar com Deus, como diz Calvino nas suas Institutas. Mesmo que se não houvesse inferno, eu não pecaria por amor ao meu Deus. Tem gente hoje que não peca, não é por amor a Deus. Não peca porque tem mais medo de ir para o inferno do que medo. Você bota assim, pecado ofende a Deus, mas não tem inferno, a pessoa vai viver ali, pecado te leva para o inferno, aí ela fica com medo. Aí, isso é um modus operandi de andar, sabe? Você está entendendo o que é idolatria? É muito mais do que se dobrar uma imagem. É uma forma de agir interna que transforma-se no externo. Eu faço para receber. Eu dou para receber. Eu dou para ganhar. Eu vou para ter. Não é mais ser. Ok? Então Tiatira foi repreendida por isso. O desvio da fé. Ela se relacionava com essa mulher de uma forma de liderança que o desviava. E aí Deus a repreende. A repreende e a chama ao arrependimento. Exorta a igreja a se arrepender e abandonar a imoralidade e a idolatria. Ela é chamada para extirpar da comunidade a influência dessa Jezabel e seus seguidores, para que a igreja pudesse voltar a ser pura e irrepreensível. A igreja precisa se purificar e se voltar para a verdade, rejeitando as influências corruptoras que a desviaram do caminho. Não é um espírito, é uma doutrina. Não é um espírito, vou falar de novo, não é um espírito de Jezabel. É uma liderança que rege autoritariamente, mudando a ortodoxia, a sã doutrina, em doutrinas idolátricas, em doutrinas imorais. Por isso que Tiatira foi repreendida. Sardes, a igreja que precisava despertar do sono. Sardes é repreendida por sua tibieza espiritual, sua fraqueza, por sua, ela muda, o seu vigor espiritual, ela está morta. É uma igreja rica, uma cidade, rica e poderosa, mas que havia caído em decadência. A igreja de Sardes, assim como a cidade, também havia perdido seu vigor espiritual. Fama de estar viva, mas morta, obras mortas, arrependimento e promessa. Ela é chamada ao despertar, ela é chamada para acordar. Na realidade, estava espiritualmente mortos, complacentes em sua fé. Jesus exorta a igreja a despertar do sono espiritual e a fortalecer o que resta. Fortalecer o que resta. Olha que interessante. A igreja, vamos botar, o anjo da igreja está recebendo a carta, falando que a igreja está morta, dorme, está no sono da indolência, mas fortalece o que resta. Quem é esse? É aqueles que não estavam, que estavam dentro da igreja, mas que ainda estavam, vamos falar assim, respirando por aparelhos. Estava vendo tudo à sua volta, a perseguição, a frieza, a mornidão, achando que está viva, mas ela estava morta. Achando que está viva, mas ela estava morta. Você percebe que ela está em um estado que pensa que vive. Lembra que eu falei que é uma alusão à igreja de todas as épocas? Pensa que está vivo, mas está morto. Pensa que está viva, mas espiritualmente está morta. Pensa que está agradando, mas está desagradando a Deus. Acha que é rica, mas na verdade é morta. Olha como
a carta chega para a igreja de Sardes. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vive e estavas mortos. Conheço as tuas obras. Tem nomes que vive, mas está morta. Como é isso? Tem nomes que vive, mas está morta. Como é isso, professor? O que está querendo dizer com isso? Conheço as tuas obras. Tem nomes que vive. Opa, é aquilo que é aparente. Os 7 espíritos que vê tudo. O El Shaddai, o Todo-Poderoso, está falando. Conheço as tuas obras. Todo mundo vê tuas obras. Tem nome, tem aparência, que vives, mas está morto. É só placa. É só na frente. Opa, estão me vendo. Segurei a vassoura, vou varrer. Opa, passei 10 vezes. Vamos trazer para a gente aqui? Vamos contextualizar e aplicar para a gente? Passou 10 vezes por aquele pedinte na rua. Não pegar pesado. Passou 10 vezes pelo pedinte na rua. Não teve a coragem de dar um copo d'água. Passou 10 vezes pelo lugar lá da comunidade de fé, que bota lá o quilo lá para ofertar aos necessitados da igreja. Não teve a coragem de levar 1 quilo de alimento. Mas teve um dia, uma hora, que falou assim, olha, vamos fazer uma grande filmagem, fazer um grande trabalho, e aí você traz aqui o seu quilo e tal, e pá, não sei o que, a gente vai fazer, vai botar nas mídias, vai botar na rede social. Aí você, opa, quero aprender. Aí você vem com 5 quilos de arroz, um pacotão assim, segurando, pacote de 5 quilos de arroz, 10 de feijão, um café que tá caro pra caramba, né? 5 quilos de café, olha aí, quase 300 reais, né? 50 conto o quilo. Aí você vem lá com aquele... Aí tá sendo filmado, aí bota. É isso que ele está falando. As suas obras que dizem que você está vivo, que é só aparência, mas o seu interior é morto. O seu interior é sepulcro caiado. É isso que ele está falando. Obra morta. Só faz enquanto estão vendo. Só faz para ter o like. Só faz para aparecer. Só faz para ser mostrado no vídeo. Mas por dentro, você queria estar na praia. Por dentro você não queria estar fazendo. Por dentro você não está nem aí. Passa e vê lá o pedinte na rua e não tem coragem de dar um copo d'água. É o necessitado do seu vizinho. Mas ele não é cristão, pastor. E Deus mandou amar o próximo o quê? Só cristão? Né? Sardes é a igreja que estava com as suas obras mortas. Mortinha da Silva. Né? E aí, o interessante é que continua assim, ó. Lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido, guarde e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Porque quando começa a viver dessa forma, já perdeu a visão espiritual há muitos anos, há muito tempo. E não vai se aperceber. Não está falando, guarda porque eu virei. Isso aqui a gente vai falar mais lá na frente. É a volta. Jesus vai vir e a pessoa, o que aconteceu? Vai ficar igual uma barata tonta, sem saber o que aconteceu. Então, guarda. Guarda o que tem. Guarda. Tem, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Olha, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Conheço as tuas obras que têm nome de que vives e está morto. Ser vigilante
e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as suas obras. Que o Eterno nos guarde de fazer obras aparentes, obras que tenham uma cara de vida. Faço porque meu líder está me olhando. Faço porque vai dar like. Faço porque há engajamento. Não faço por amor. Vou fazer isso aqui e ninguém vai ver. Lembra lá? 7 olhos, 7 espíritos. Vê tudo, irmão. Paulo fala que a nossa obra no Senhor não é vã. Não se preocupe quem está vendo ou quem não está vendo. Aquele tem que ver. Não se preocupe como a igreja de Sardes. A igreja de Sardes se preocupava em achar que estava viva. Uma cidade rica, poderosa. Olha a comunidade, a sinagoga aqui limpinha e tal, brilhando. E achando que estava bombando, mas estava morta. E agora? Agora vem a igreja morna. A igreja que não era nem quente e nem fria. A igreja de Laodiceia é repreendida por sua mornidão espiritual. Eles não eram nem frios nem quentes, mas mornos, os que o tornava repugnante aos olhos de Deus. Na igreja morna, Jesus vai olhar ali, né, a igreja de Laodiceia, e vai chamar a atenção no seguinte ponto. Eu acho que eu pulei a igreja de Filadélfia. Eu não coloquei aqui a igreja de Filadélfia. Ah, tá aqui. Eu pulei. Fui direto para Laodiceia. Perdão, queridos, volta aqui comigo. Laodiceia a gente vai chegar lá. A igreja fiel que guardou a palavra. Fidelidade e perseverança e a porta aberta. Uma pequena cidade, relativamente nova no primeiro século, dentre a cidade, era a cidade mais nova. Fundada no século II, por um rei da cidade de Pérgamo, na época que ela foi fundada, rei grego, né, para homenagear o seu irmão. Filadélfia quer dizer amor fraternal. E é a segunda igreja que não recebe repreensão. É a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. A igreja fiel a Cristo, mesmo em meio à tribulação. E aí a pergunta vem: por que hoje muitas igrejas não conseguem se manter fiéis em meio à tribulação da sociedade ao qual vivemos hoje? Apesar de ser pequena, a igreja era forte na fé. E a igreja receberia a coroa da vida e seria preservada na hora da tentação. Esse ponto, irmãos, é um ponto no qual muitos debates são feitos. Por quê? Porque tentação é essa que há de vir? Que tentação? Está aqui, ó, no capítulo 3, verso 10, diz assim, olha: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Que provação é essa que ele está falando? Nós vamos chegar lá, e você deve estar ansioso. A grande tribulação, que alguns assim falam. Pontos e contrapontos. Ok? Uma igreja fiel, uma igreja que tem perseverança, uma igreja que tem a porta. Promete a igreja de Filadélfia que ela ele abriu uma porta que ninguém pode fechar. Essa porta representa uma oportunidade de serviço e crescimento espiritual que Deus concede àqueles que permanecem firmes e fiéis. E ele fala: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Amém? Filadélfia, uma igreja que guardou a palavra de Deus. A diferença é, você guarda a palavra
ou você guarda os dogmas? Você guarda a palavra ou você guarda a doutrina e a visão da igreja? Estou falando que são excludentes não, tá? Um e não o outro. Não. Você guarda a palavra mas a palavra tem que ser a principal. Ó. Entende isso? Tem gente que passa por cima da palavra porque é a visão da igreja, que é a tradição da igreja, que é o dogma da igreja, a doutrina da igreja, a teologia da igreja. Não. O principal é a palavra. A doutrina, a ortodoxia, a liturgia, a teologia da igreja vem depois. Está em conformidade com a palavra? Ok. Não está em conformidade com a palavra? Primazia é a palavra. Por isso que ela foi elogiada. E aí entramos em Laodiceia. A igreja morna. Eu acho que eu inverti. Mas tudo bem. Laodiceia, a igreja morna. Entenda que a cidade de Laodiceia, ela era uma cidade rica, autossuficiente, mas que precisava se arrepender e abrir a porta para Cristo. Ela representa aquilo que tem de mais perigoso dentro do cristianismo. Porque o morto, aquele que tem famas que vive, mas está morto, Jesus não falou que ia vomitar. Percebe? Aquele que está morto, Jesus não falou que ia vomitar. Mas aquele que está morno, Jesus falou que ia vomitar. Porque o que está morno, ele não tem noção do que é frio e do que é quente. Ele não tem noção da vida espiritual. Ele não tem noção. Ele está ali, né, sabe, no meio termo, indeciso. Jesus vai usar o símbolo, a comparação, a analogia, ele vai a comparação com as águas termais que chegavam na cidade, porque a cidade não tinha água pura para beber. Ela não tinha fonte de água. Então as águas chegavam por aquedutos vindo de longe. E por vir de longe, elas chegavam nem fria nem quente, elas chegavam mornas. E aí a água não servia para beber, não servia para... Então tinha que passar, deixar esfriar ou esquentar. Ela era morna. Por isso, ele vai falar que eles não eram nem frio nem quente, que os tornava repugnante aos olhos de Deus. Porque o frio espiritual, ele pode se acender. E o quente pode se tornar mais quente. Agora, o grande problema do morno é a acomodação. Ele está acomodado. Ele acha que está agradando. Ele acha que pode servir a um quanto ao outro. Esse é o problema do morno. O problema do morno é achar que ele está bem com Deus e bem com a sociedade. Bem com Deus e bem com Deus. Você entende qual é o problema do morno? O problema do morno é ele achar que ele pode agradar o lado A e o lado B. O morno é aquele que está em cima do muro. Ele olha para um lado e agrada o pessoal. Ele olha para o outro e agrada o outro pessoal, mas ele mesmo não se decide. Por quê? Porque se ele desce para o outro lado, Deus vai lá e resgata. Se ele desce para o outro lado, Deus fortalece para ele continuar crescendo. Mas ele não se decide. Ele acha que está ali bem, ele não tem noção da vida espiritual. Né? O morno acha que está bom espiritualmente, ele não tem noção da guerra espiritual. Esse é o morno. Essa é a igreja de Laodiceia. A igreja da contemporaneidade. Não falei das outras, senão eu ia falar muito tempo, mas eu vou falar de Laodiceia. É tida como a igreja dos últimos dias. A igreja da contemporaneidade.
Outros dizem que é a igreja que acha que está viva, mas está morta, que vive para dentro de si. A igreja que tem shows, a igreja que tem placa, a igreja que tem mármore, a igreja que tem candelabros, a igreja que tem ilustre, a igreja que tem estrela própria criada pelo homem. Idolatria, lembra que eu falei idolatria? É quando você se achega para receber. Ih, é o fulano de tal que vai estar lá, eu vou lá para receber. Ih, é fulana que vai pregar, eu vou lá para receber. E a fulana está lá cobrando 40, 50 mil. Já está morta há muito tempo e nem sabe. Tem cara de que vive. E o fulano de tal? É aula? É aula? Então vou dar aula para vocês. Não que eu não tenha dado até agora. Mas eu vou falar. Morno é aquele que acha que está agradando a um e a outro. Morno é aquele que já perdeu a visão espiritual, que não consegue olhar o mundo espiritual. Como diz o apóstolo Pedro, pastoreia o rebanho de Deus por torpe ganância. Eu sei de casos de pastores que estavam para ir em determinada igreja, deixam de ir porque outra igreja resolveu pagar mais no mesmo dia. E aí ela cancela, dá uma desculpa para receber mais no outro. Se isso não é mornidão, morto espiritual, você não sabe o que é, nem eu. Mas graças a Deus, que Deus tem nos levantado nesses últimos dias para viver e para lutar e para nos aquecer cada vez mais. Que nós não entremos como a igreja de Laodiceia, que precisa se despertar. Uma igreja que precisa acordar. Amém? Então, nesta aula, eu quero finalizá-la te fazendo refletir com o seguinte ponto. Uma igreja morna, uma igreja viva, uma igreja morta, uma igreja que perdeu o amor. Uma igreja que perdeu o amor, uma igreja que diz que está viva, mas está morta, uma igreja que aceita, atura a doutrina de Balaão, de Jezabel, dos nicolaítas. Tudo isso é para nos despertar e olharmos hoje para nós. E aí fazer uma aplicação pessoal, não uma aplicação como igreja. Vamos fazer uma aplicação pessoal. Como é que está a minha vida espiritual? Dentro da igreja eu choro, mas em casa eu não choro. Dentro da igreja eu abro a Bíblia, mas em casa eu não abro. Você finge que está vivo, mas está morto. Na frente de um, de outro, no meio da comunidade, eu faço as boas obras, mas quando eu estou sozinho, eu não tenho coragem de abençoar, de ajudar e de amar meu próximo. Eu não consigo olhar e fazer distinção entre o profano e o sagrado. Estou morno. Pare, estude e reflita. E principalmente aquele e-book que você ganhou junto com esse material de apoio aqui sobre as 7 igrejas que eu fui um pouco mais profundo, versículo por versículo. Que é o professor Newton Xavier, e até a próxima aula.